Eu já estava quase dormindo quando eu simplesmente cismei de moldar o Felipe Neto no molde do Shrek. Eu não sei, assim. Aí eu fui e falei, não, vou fazer de um jeito. Gente, eu falei, eu vou fazer de um jeito que vai ser bem facinho de fazer. Ai, ai. E aí eu comecei a usar o laço pra tudo. Eu encaixo tudo do Felipe Neto nas proporções do Shrek com o laço. E aí que tá a questão. Porque eu acho que boa parte do resultado desse moldando o rosto do Felipe Neto no Shrek foi por conta do meu sono. Mas eu também não vou fugir, não. Não vou falar que foi só por causa do sono, tá? Mas eu acho que foi, gente, porque eu já fiz transformações tão piores, já consegui. E assim, transformar o Felipe Neto, moldar o rosto do Felipe Neto no Shrek, não é tanto desafio assim pra mim. Mas dessa vez foi, porque eu tava com muito sono. Eu tava assistindo Esquadrão Suicida, o 2, que eu adoro. Pra mim, uma das melhores cenas é aquela cena que o... Ai, eu esqueci o nome do personagem, mas ele discute com a filha dele, que a filha dele foi pega roubando um relógio. E eu adoro essa cena. Então, eu assisto todo o filme por conta dessa cena especificamente. E aí eu comecei. A sobrancelha e os olhos já estão localizados. O nariz eu coloquei ali, mas eu não podia expandir muito porque eu não estava cobrindo o olho. Então eu deixei ele um pouquinho menor para depois fazer esse encaixe manualmente. E até a boca dele, gente, eu vou colocar através de laço. É a primeira vez que eu faço... Não é a primeira vez que eu faço desse jeito. Eu acho que é a primeira vez que eu faço desse jeito simplesmente me deu um branco de como fazer o acabamento da pele. Mas temos o fator sono, que eu já falei aqui pra vocês, né? Na parte da sobrancelha, eu vou expandir a sobrancelha, mas depois eu vou preencher a sobrancelha para que ela não fique falhada do jeito que ela tá. Mas se eu não estivesse com tanto sono, eu não teria mexido na sobrancelha. Eu vou falar aqui para vocês o que eu mexeria e o que eu não mexeria, já que eu não estava num estado sóbrio. Eu tava bêbada de sono. Não sei como que eu cismei de fazer isso, mas enfim. Eu faria isso aqui do jeito que eu tô fazendo, mas eu não usaria um pincel tão forte assim. E se eu usasse, depois eu devolveria a luz e sombra com o aerógrafo, que eu acho que eu não vou fazer. Então, basicamente, o que eu fiz foi pegar o caneta de feltro, que esse pincel é o caneta de feltro, e eu simplesmente fui tampando todas as remendas aí que eu queria camuflar, digamos assim. E aí eu fui fazendo essa parte sempre centralizando, tá vendo? Mas como se trata de um rosto, de uma pessoa, não dá certo esse tipo de técnica, sabe? Se fosse desenho, super daria. Mas também depende do desenho. Se for tipo Elsa, Ana, Meili, são desenhos mais 3D, não dá tanto certo. Porque eles têm um estado de luz e sombra. Então, se você chega e simplesmente contorna tudo com um único tom, fica estranho, fica esquisito, não fica compatível, sabe? E aí foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz uma camuflagem dos defeitos, das coisas a mais, como se fosse um desenho. E como não era um desenho, era o rosto do Felipe Neto, ficou esquisito. Mas eu faria até então. Aí eu esfumei as bordas, que ficou legal, igual vocês estão vendo aí. Mas a questão toda começa quando eu comecei a colocar, no caso, as linhas de expressão. Você tá vendo eu colocando aí a linha de expressão? Só que, gente, é uma linha de expressão muito marcada, sabe? Eu fiz com o próprio caneta de feltro. E óbvio que não ia ficar tão bom assim. Realmente não ia ficar legal. E eu fiz desse jeito e eu não faria se eu pudesse fazer de novo. E aí eu esfumei ainda por cima essas linhas, o que eu acho que não ajudou nada. Depois eu venho tirando esse excesso, isso aqui eu também faria se eu tivesse sem sono. E aí eu peguei o tom do cabelo ali do Felipe Neto e comecei a deixar um pouquinho mais forte essa parte da raiz do cabelo. E aí depois disso eu simplesmente fui passando. E aí na raiz do cabelo dele também. Aí eu esfumei. Até aí não tava tão assim, mas eu não devolvi a cor, sabe? Não devolvi nada, eu não fiz contorno. Eu acho que foi isso que deu uma
Mas obrigada. Se bem que às vezes, gente, teve um vídeo que foi do molde do rosto perfeito. Eu tinha feito em algum personagem, vocês amaram. E eu achei horrível. Mas vocês gostaram muito. E eu fiquei tipo, então, né? Vocês gostaram, eu não gostei. Mas pode ser que vocês gostem, comentem aí. Aí o que eu fiz aqui? Eu peguei a borracha e fui tirando o excesso, que quando eu esfumei, ele acabou invadindo a parte da boca. E aí eu diminuí bastante e depois eu fui tirando também da parte dos olhos, que são os excessos. E aí, até aí parecia tudo certo, mas é porque a gente tá vendo com o molde em cima. Eu até poderia ter colocado o molde assim, tá vendo? Igual tava o... Se eu não tivesse esfumado, ele ia ficar como se fosse um molde por cima. Como eu não esfumei, ele não ficou. Depois disso, eu vou vir na parte do branquinho do olho e vou cobrindo toda essa parte de dentro do olho, igual vocês estão vendo. E vou fazer isso também do outro lado. Vou pegar o conta-gotas e vou fazer todo esse contorno e vou fazer isso com outro olho. O bom disso aqui é que eu peguei com conta-gotas, sabe? Eu não peguei simplesmente um branco e joguei aí, porque senão ia ficar muito esquisito. Mas pelo menos isso aí eu tive o senso. Depois vem a parte da sobrancelha, que eu vim com o pincel aerógrafo, o forte, né, que eu, se eu não me engano é o último aerógrafo, e vim preenchendo essa parte aí que vocês estão vendo da sobrancelha. Como eu falei pra vocês, se eu tivesse fazendo agora sem sono, eu não teria feito isso. Porque fica muito artificial, fica muito desenho. E eu acho legal quando eu pego uma pessoa e moldo e não perde a característica. Tipo, quando eu moldei o Felipe Neto no rosto do Elvis, ele não ficou com cara de desenho. Sabe assim? E aí depois eu fui diminuir a opacidade, comecei a fazer o contorno. O contorno que eu fiz no olho, ao redor do olho, ficou bonzinho. Mas não tinha necessidade de eu estar usando um aerógrafo. Eu poderia estar usando um pincel desvanecer, por exemplo. Eu poderia estar usando até uma caneta de feltro macia, que ficaria bem legal. Mas ali porque dá mais trabalho. O aerógrafo eu tenho que passar várias vezes. Olha a quantidade de vezes que eu tenho que ficar passando para conseguir obter um resultado e, tipo, não faz diferença nenhuma. Então, eu não gostei por conta disso. Eu acho que não precisava. E eu acho que eu também, além de tudo, além de moldar todo o rosto do Felipe Neto no Shrek, se eu não tivesse com sono, eu também arriscaria colocar o Shrek, no caso o Felipe Neto, verde. Então, além de misturar e fazer tudo isso no Felipe Neto, moldar ele para que ele ficasse igual o Shrek, eu ainda colocaria ele verde. Mas é isso, eu vou mostrar agora para vocês o resultado. Bom, pessoal, esse aqui foi o resultado final. Eu acho que dava para ter ficado melhor, mais realista. Comenta aqui, porque como eu falei para vocês, eu já fiz outros que eu não achei tão legal e vocês acharam super legal. Então comenta aqui o que vocês acharam. Não se esqueça que eu estava com sono e até o próximo vídeo.